Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta segunda-feira, estamos aqui trazendo as notícias do Flamengo para você. Você que está aí tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar. Vamos analisar aqui as informações do Flamengo, a novidade do Mengão que abalou aí esse final de semana, a contratação de Nicolás de la Cruz. O Flamengo está trazendo o jogador que é um grande destaque do futebol sul-americano, uma contratação gigantesca. Léo Ortiz também está por detalhes para fechar com o Mengão. Vamos analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil, falando sobre essas negociações do Flamengo, que está montando um timaço para essa temporada 2024. Tem aí o João Guilherme, tem o Venê, tem o Mauro, tem o Benja falando sobre o Flamengo. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, lembrando que aqui todos os dias é notícias e informações do Flamengo. Nos ajude a bater 200 mil inscritos aqui no nosso canal, estamos bem perto disso. Você que torce pro Mengão, dá aquela moral, aquela força pra gente, vai rapidinho, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho das notificações, nos ajude a chegar nos 200 mil inscritos. Isso aqui é Flamengo, é fácil pra gente chegar junto, tá bom? Vamos então pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal do Benja, ao canal Venê Casagrande, ao canal do João Guilherme, link na descrição como crédito ESPN Brasil. Vamos analisar então as últimas informações, mercado da bola, o Flamengo trazendo De la Cruz e novos reforços para a temporada 2024. Quem trouxe um baita jogador foi o Flamengo ou não? O De la Cruz? Já anunciou ou não? Não, mas tá contratado. Tá fechando. Esse é bom jogador. A informação é que tá fechado, né, Dinho? Já tá oficial. Esse tá na melhor fase da vida dele, jogou muito no River, é titular hoje da seleção uruguaia. Irmão do Sanches, lembra do Sanches que jogou no Santos? É irmão do Carlos Sanches. Esse é muito bom jogador. Eu acho que esse é reforço. Quanto custou o De la Cruz? Alguém, o Edinho, você sabe quanto custou? Porque o De la Cruz era um namoro antigo do Flamengo, né? O Flamengo já estava atrás dele faz tempo. Esse ano, 79 milhões de reais. Mas o Flamengo tem muita grana. O Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Isso não adiantou fazer tanto dinheiro assim, porque foi uma temporada que o Flamengo passou em branco. Mas é grana, hein? É grana, mas pro orçamento do Flamengo isso aí é molezinha. O Flamengo tem muita grana. Molezinha, Muri? Tô te falando. 80 pau? Pô, o Flamengo tem dinheiro pra contratar mais uns 2, 3 caras desse Ele muda o Flamengo de patamar, mano? Engrandece, Benja, engrandece. O Flamengo ele precisava de algo que todo clube que tem uma série de jogadores aí há muito tempo dentro do elenco precisa também, em determinado momento, dar uma oxigenada. Porque é bom, Benja, por mais difícil que você possa falar, pô, tem que abandonar um ídolo, pô, não posso renovar com o cara, mas isso pro clube é saudável. Porque o jogador em determinado momento, ele para de render o que ele já rendeu. O ser humano, ele tem um negócio dentro dele, que até dentro do subconsciente do cara, que é acomodação, Benja. Isso acontece com qualquer ser humano, independente de ser jogador, independente de ser um executivo, mas cedo ou mais tarde, muito tempo dentro da mesma empresa, ele não vai acordar com aquele pique que ele tinha quando ele começou. Então, dentro do elenco do Flamengo é a mesma coisa. O Flamengo, Benja, é tão forte que, cara, ele tá se dando ao luxo de não renovar, por exemplo, com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro hoje, Benja, ele seria titular em talvez 90% dos times brasileiros. Mas no Flamengo hoje oficial que o Flamengo não vai renovar com ele? Então, tava nessa tratativa aí, não renovou até agora. E o Everton Ribeiro hoje, pelo esquema do Tite, Benja, ele seria um substituto para Arrascaeta. Ele joga na posição do Arrascaeta. Nori, tem muito gringo no Flamengo, hein? Não vai dar para jogar todo mundo. Então, o De la Cruz joga no lugar de quem? De la Cruz não vem para ser banco. Aí depende do sistema que você vai usar. Eu acho que se o Flamengo vai jogar no 4-3-3, a posição dele, porque Pulgar, você tem Gerson, você tem Arrascaeta. Também o campo com os 4 aí na frente de Bruno Henrique e Pedro. Eu falei do sistema, pode jogar num 4-4-2, entendeu? Um jogador desse aí, ele enche o meio campo. Ele vem para jogar no setor, chegar para bater em gol e tal. Deve mudar o sistema de jogo aí, não vai jogar naquele 4-3-3, com 2 caras abertos pelas pontas. Mas, pô, só esses caras que eu te falei, dá uma olhada. Pulgar, Gerson, De la Cruz e Arrascaeta. É que você precisaria agora tirar, talvez, o Cebolinha, que tá jogando muito também, né? Imagina. E onde entra o Fausto Vera nesse meio de campo ainda?
Ele brigaria com o Nesse Pulgar. que eu falei, ele não entra. Ele brigaria com o Pulgar, mas seria opção de banco. Não, por isso eu falei. Nesse que eu falei que se você vai com esses 4 no meio campo, não tem lugar pro Fausto Vera. E nem pro Thiago Maia. E também estão falando que pode sair do Flamengo. Corinthians. Do Corinthians. O Thiago Maia, seria o Thiago Maia e o Mateuzinho. O Thiago Maia joga fácil no Corinthians hoje. Mas eu acho muito difícil, Nori, o Flamengo abrir mão do Mateuzinho. Do Thiago Maia até entende-se. Até entende. Mas, mano, o Flamengo tem que abrir mão de uma galera lá, porque é que nem o Nori falou, vai jogar só joga 11. Mas é elenco, Benja. É elenco. O Flamengo é agora gerido por um treinador aí que entende que vai fazer um bom trabalho, que é o caso do Tite. Ah, já mudou, né? Não, eu acho não era que- a Xuxa na Record. Eu acho, mas entende que ele vai fazer um Mudou, bom né? trabalho. Ele tem competência, mas eu acho que a zica do corintiano é tão grande. Benja, pega aí, por exemplo, o Guerreiro deu certo no Flamengo? Não. Pega outros jogadores que saíram do Corinthians e foram pro Flamengo. Vamos ver se deram certo. Pode pegar aí na história. O Felipe, goleiro. Casão. No caso eu não vi, mas o Felipe, goleiro, deu certo no Flamengo? Também não deu, mano. Nori, mano, o Flamengo quer também, hein? Gustavo Scarpa, hein? E esse jogo, imagina esse cara com a 10 do Flamengo. Com a 10 Não deu né? certo na Inglaterra, né? Foi muito Poderia. mal na É, Inglaterra. Arrascaeta, 10, Mas no né? Brasil ele sobe. Arrascaeta. Não, 10 é o Gabigol. Não, mas ele jogaria na posição junto com o Arrascaeta, ou poderia jogar aberto também, como ele jogou no Palmeiras, né? Ele jogava aberto ali, pelo lado de campo. Mas ele é um meia Você também. imagina Dela Cruz e Gustavo Scarpa do Aí Flamengo? é o que eu te falo, vai ficar muito cara de bico. Você tem um elenco grande, com muito cara bom de bola, muito cara famoso, sempre vai ter algum bicudo, cara. Por isso que, pô, você vê os grandes times da Europa e o próprio Abel Ferreira no Palmeiras, que a gente está falando do Scarpa, o elenco é curto. Às vezes o cara reclama, pô, falta jogador. Mas tu trabalha com 24, 25 e depois vai injetando a garotada na base. Inclusive para completar treinamento. Eu vi uma entrevista do Ancelotti uma vez no Real Madrid falando isso. Eu tenho 24, 25 jogadores, aí eu preciso, tem 2, 3 machucados, o cara não pode jogar, eu vou buscar 2, 3 na base. Mas o cara já vem sabendo que ele só vai treinar. Pô, você vai passar uma semana aqui só treinando, não fica achando que você vai jogar no Real Madrid. Mas o Nori, outra tem história. chance do Palmeiras também quer? O Palmeiras também quer? Ele de volta? Depende do negócio. Eu acho que o Palmeiras não faria um investimento no Scarpa, por exemplo. Importante, gastar uma grana no Scarpa. Então ele vai pro Flamengo. Porque o O Flamengo Atlético vai parece que investir. tem interesse também. Qual? O Atlético Mineiro? O Inter, eu vi alguma coisa do Inter também, que estaria na parada. Ele é um jogador que tem mercado em qualquer time do Brasil. Qualquer time do Brasil. Esse também deu um tiro no pé, hein? Nossa senhora. Aí vamos arriscou, falar, é o sonho do cara. O cara tava num mas time ele redondinho, arriscou. que era o Palmeiras. O cara foi se esconder na Inglaterra, meu irmão. Muito frio. Ele Mas se o tentou. cara tem um sonho. Que sonho, irmão. Mas deixa Sonho. o Se cara- você vai na padaria e mata a tua é vontade. muito Tá de melhor, brincadeira, é mas muito melhor sonho. quando você tem Ai, meu sonho é jogar no Nottingham Forest e brigar pra não cair. ele Não. falou que era Ele norte- jogar na Inglaterra. Na Inglaterra. Morar na Inglaterra. Então sentir mora como é depois que de era. terminar a carreira, bicho. Nossa, que inferno. O cara vai pro Nottingham Forest. O cara troca o Palmeiras, campeão de tudo, Murilo, Corinthians, Libertadores. joga mano. onde? Mas ali é ponte, Benjamin. É diferente da história do Scarpa, mano. O Scarpa é velho já, mano. E o Felipe? Qual deles? O Felipe, zagueiro. Mas ali, Benja, é ponte. E o Danilo? É uma questão, mas aí que tá. É outro jogador, Benjamin. O Tevez. O Tevez foi também jogar no West Ham Mas deixa eu naquela te hora, falar. lá depois foi pro Manchester, velho. Mano, eu vou te falar. Eu penso assim. Agora você vai Eu prefiro jogar nesses times aí, eu Southampton, quando eu tenho um Nottingham sonho, Forest. quando eu tenho um sonho, eu prefiro ir atrás dele e tentar realizar do que a vida passar e falar, e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse feito? Cara, ele deu uma entrevista uma vez, ele falou, meu sonho era jogar a Premier League. Cara, o que veio era o Nottingham Forest. Ele foi, não vejo problema nisso. Putz, eu vejo, E outra, cara. que problema? E outro, o cara faz assim, ó. Aí como ele tá fazendo agora, ó. Se ele faz assim, tem mercado. 4 clubes grandes querendo ele. 4. Ele volta ganhando bem, com o mesmo status dele, ou não é? Volta por cima. O padrão de futebol dele é um padrão de futebol que permite a ele escolher time para jogar no Brasil. Tanto que tem 4, 5 aí atrás dele. Mas acho que, no caso, pensando na realidade do Palmeiras, o Palmeiras não ia fazer um investimento hoje no Scarpa. Eu acho que não. Estamos de volta e o Flamengo muito próximo de contratar De La Cruz, meia do River Plate, vai pagar a multa rescisória, algo próximo a 16 milhões de dólares ou 14,6 milhões de euros. E entraria nessa lista aí dos jogadores mais caros do futebol brasileiro, lista do Transfer Market. O Gabigol custou 17 milhões e meio,
Não dá para desprezar meio milhão de euros, né? Gerson, Arrascaeta, Pato e Tevez foram 15 milhões e o Cebolinha e o Pedro 14 milhões. Então entra nessa lista o De La Cruz. Falta acertar, cravar o negócio, mas está muito adiantado. Eu quero a opinião de vocês. Breiler, Mauro? O corintiano olha ali, Pato, Tevez, 15 milhões cada um. Será que tem esse dinheiro agora para buscar reforços e tal? Não sei, só se for parcelado, né, Breiler? É o único jeito. 36 prestações. Porque essa lista ali, você vê, Flamengo, a gente sabe da condição financeira, ok, a lista é toda composta de Flamengo e se descer até o 10º lugar, vai ter mais Flamengo ali. Tem Vitinho. Tem Vitinho, tem mais gente nessa compra aí, mas aí até estranha, né? O Tevez muito bem aproveitado lá, né, pelo valor pago. O Pato nem tanto, mas como isso é passado, Breiler, o corintiano quer saber quem vem agora. E no caso do De La Cruz, é um investimento certeiro, porque é um jogador de 26 anos, experimentado, campeão, com títulos na bagagem. Então, a adaptação ao futebol brasileiro pode ser uma questão, mas acredito que vai tirar isso de letra. Tem o Arrascaeta, que é companheiro de seleção. 80 milhões de reais, aproximadamente, de investimento do Flamengo, mas numa bola de segurança, num jogador que tende a dar retorno. A maioria dos grandes investimentos do Flamengo se pagaram, em termos de conquistas esportivas, de encaixe no time. Eu creio que o De La Cruz pode seguir esse caminho, mesmo que no primeiro momento comece como opção, mas ele é muito versátil e eu vejo o De La Cruz até como um jogador mais completo que o Arrascaeta. O Arrascaeta pode ser mais genial, o cara que decide o jogo num toque na bola, mas o De La Cruz combina a qualidade técnica com vigor físico e mais dinâmica, e isso dá uma possibilidade, no mínimo, de uma grande variação ao Tite para utilizá-lo como um armador ou até mesmo como um segundo homem de meio campo, um jogador aberto pela direita. É muito versátil e vejo como um grande reforço para o Flamengo. E significa esse preço praticamente a metade do que o Flamengo disse que teria para investir em jogadores para 2024, mas não levando em consideração aí as possíveis vendas. Eu tenho lá 200 milhões para gastar, já vou usar 86 mais ou menos, vai depender do dólar na segunda-feira quando abrir o banco, com o De La Cruz, mas me sobra aqui 100 e pouco, 100 milhões, mas tem jogadores que podem ser vendidos, então esse número pode crescer. Sem dúvida alguma, há uma concorrência enorme nesse meio campo, né? O Flamengo ainda fala de Scarpa, etc. Mas tem outras prioridades também depois do De La Cruz. Lateral, não sei se os dois ficam ou se os dois saem. Lateral direito. Sim. Lateral esquerdo, Felipe aposentou, só tem o Ayrton Lucas agora. Vai ter que buscar também um lateral esquerdo. Então, vai ter onde gastar esse dinheiro ainda, porque vai ter que ir ao mercado buscar outros jogadores, vai gastar um pedaço com o Léo Ortiz, um zagueiro. Esse já mais próximo, o zagueiro do Bragantino, deve chegar também para o Flamengo. Praticamente confirmado. É o Nicolás de la Cruz. Foram 6 horas de negociação. Meia atacante uruguaio, da seleção celeste, também do River Plate, da Argentina. Uma reunião de 6 horas neste sábado no Uruguai e o Flamengo acertou a contratação de Nicolás de la Cruz, 26 anos de idade. E gostei muito desse trecho aqui, ó. Com a sensação de dever cumprido, o vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel deixam Montevidéu na tarde deste domingo rumo ao Rio de Janeiro. Eles que participaram aí dessa reunião, Flamengo, River Plate, pelo Nicolás de la Cruz. Vampeta, boa contratação a do Flamengo. Tá no top 10 das contratações mais caras da história do futebol brasileiro. Boa tarde, Vampeta. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Maldo. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos, né? Gosto muito do De La Cruz, né? Já gostava do irmão, né? O Sanches, pra mim, jogava muito também. Pato, né? Sanches. Pato Sanches, passou aqui no final de carreira pelo Santos, né? E o De La Cruz é titular da seleção uruguaia, com Bielsa, né? Pra mim, é o principal jogador do River ali, com o Nátio Fernandes. Nátio veio, jogou a Libertadores, saiu, foi campeão brasileiro, jogou pelo Atlético Mineiro e ele fica, né? Então, o Flamengo se reforçando mais ainda, um reforço mesmo assim de peso. Para mim, é um dos melhores jogadores da América do Sul, né? O De La Cruz me surpreendeu muito assim. Eu acho que o River, né, que reformou o estádio, a capacidade agora quase 100 mil, né? 86. 86, né, Mauro? E aí, um jogador importante, mas a gente tá sabendo que a economia na Argentina não tá legal, ele tem final de contrato, né? Ele não é só do River, se não me engano, o Mauro pode até falar melhor. Ele tem pedaços aí com empresário, com outras agremiações, mas uma contratação de peso, daquela mesmo de
de impactar. Vai estar na próxima Copa do Mundo, é titular de uma seleção importante, que é a seleção uruguaia, e reforça mais ainda o meio-campo do Flamengo. O Flamengo está prestes a anunciar o De La Cruz. Falta fazer a transferência aí dos 16 milhões de dólares, 79 milhões de reais da multa rescisória do jogador. E aí o Flamengo já pode anunciar aí De La Cruz como seu novo jogador, está no top 10 das contratações mais caras. Aliás, desse top 10, 8 jogadores pertencem ao Flamengo, né? 8 jogadores que foram contratados pelo Mengão. E agora está chegando o De La Cruz. Mauro César, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Vampeta, amigos. Bem, a situação agora é a seguinte, né? O Flamengo paga, na verdade, quem paga é o jogador que paga a multa, né? Então, com o dinheiro do Flamengo, o De La Cruz faz o pagamento da multa ao River Plate, que é o clube com quem ele tem contrato. No entanto, como o Vampeta já destacou, o Liverpool de Montevideo, que aliás ontem foi campeão uruguaio, né? Ganhou do Peñarol de 1-0 no campo do Peñarol, 2 vitórias seguidas e foi campeão uruguaio. Aquele Liverpool que jogou contra o Corinthians na Libertadores, que é o mesmo time. Foi campeão uruguaio. E ele foi revelado por lá, então ele ainda pertence a uma parcela significativa. Já ouvi falar 50%, já me passaram 70%, mas tem parte que é de empresário, então eu sinceramente não vou falar qual o percentual exato, que eu tenho dúvidas. Mas no mínimo 50% não pertence ao River, pertence aos uruguaios, né? Seja o clube, o empresário, o que for, no caso, o clube oficialmente. Pode ter um pedaço. Pois é, então, exato, o atleta de repente também tem um pedaço. Então tem essas fatias, o River recebe os 16 milhões de dólares do De La Cruz, e aí ele pega o dinheiro e tem um acordo lá com o Liverpool para repassar para o Liverpool. Se ele não repassar, o Liverpool vai para a FIFA e reclama, olha, eu tenho direito aqui e os caras não estão honrando, né? Mas vai pagar e resolve a vida e tudo bem. Por isso que o técnico do River, depois da eliminação, o De Michelis, depois da eliminação na Copa da Liga Argentina, que terminou ontem com o título do Rosário Central, ele falou, temos um compromisso de negociar o De La Cruz. Não é só com o jogador, também com o Liverpool de Montevideo. Porque para o time uruguaio não tem cabimento ele ficar a vida inteira lá no River e nunca ser vendido, aí não entra dinheiro. Então quando o jogador foi para lá e fizeram esse acordo, vai ter um momento que vocês têm que vender o cara, que eu quero a minha grana aqui. E para o Liverpool de Montevideo, que é um clube muito pequeno, muito modesto, né, embora tenha ganho um título ontem, é um clube de recursos, o futebol uruguaio já é pobre hoje em dia, ainda mais um time como esse. Isso é dinheiro pra caramba, isso aí vai mudar o patamar dos caras, dá pra fazer reforma no estádio, contratar jogador, pagar salário, fazer festa de final de ano, peru de Natal, dá pra fazer tudo. Então, era inevitável que ele fosse vendido em algum momento, né? O River não aceitou negociar e o Flamengo vai lá e vai pagar à vista esses 16 milhões de dólares, né? Eu vejo isso como uma espécie também de vaidade da diretoria do Flamengo, no sentido de arrancar um jogador importante de um time importante, também relevante da América do Sul, né? O River Plate é sempre um time candidato a Libertadores, é um dos maiores aqui do continente, e como fez de uma outra forma com o goleiro do Boca, né? O goleiro do Boca, o Rossi, ficou sem contrato, foi lá e catou. Aí agora um dos principais jogadores do River, a quanto é? 16? Eu vou pagar, eu pago, eu levo, é meu, um abraço. E ontem, vamos combinar, né? Molezinho o trabalho do senhor Marcos Braz e do Bruno Spindel ir até Montevideo e negociar o salário do cara. Jogadores do Flamengo, vários deles ganham mais de R$1 milhão. Muito pouco provável que o De La Cruz ganhe esse dinheiro todo no River Plate. Então tem comissão dos agentes, tem luvas, aquela coisa toda, salário melhor, com certeza. Então o convencimento já estava há muito tempo. Ontem foi uma formalização. Sentaram lá com os agentes do jogador, fizeram lá um acordo para quanto ele vai ganhar, como é que vai ser e tal. E com isso fica tudo resolvido, o jogador naturalmente vai se apresentar. Mas vai levar mais algum tempo, porque na sexta-feira eles vão fazer um jogo entre o River, campeão argentino, e o Rosário Central, campeão da Copa da Liga, que é uma espécie de duelo de campeões que eles chamam lá, e o De La Cruz vai jogar, vai ser o jogo derradeiro dele no River Plate. Então ele vai jogar na sexta, imagino que aí vai precisar esperar um dia útil para fazer esse pagamento, creio eu, talvez ainda esse ano, na última semana do ano, essa formalidade seja superada, e aí o Flamengo vai poder anunciar o jogador, mas isso já está mais do que encaminhado há muito tempo, né? E até a gente trouxe a informação, já tem 33 dias que o Flamengo ia chegar pagando 16 milhões de euros. Essa quantidade de dinheiro tem um porém, que é até que ponto ela vai comprometer as outras contratações, porque toda contratação cara assim é parcelada. Então quando você vai comprometer, o Flamengo tem um dinheiro em caixa, mas vai colocar já 16 milhões de dólares direto numa contratação, tem que ver o que vai sobrar nesse caixa para dar entrada, no caso a primeira parcela, nas contratações de outros jogadores. Então tem o Léo Ortiz, que está muito bem encaminhado, 5 a 6 milhões de euros com o Red Bull Bragantino, eles estão muito próximos de um acordo, com o Sérgio daqui, o Sérgio dali vai acabar acertando, o jogador quer ir. Aí especula-se o Vinha, que está emprestado, mas pertence a Roma, ex-Palmeiras, também da seleção do Uruguai. Machucou, viu, irmão? Machucou. Está machucado. Tem que ver qual a gravidade da lesão. Tem uma especulação com relação ao jogador.
Aí tem o Scarpa, que o Flamengo é um dos times interessados, caso ele queira voltar para o Brasil. Também o Nottingham Forest vai querer algum dinheiro. Então tem que ver como é que eles vão fazer com relação a isso aí para contornar, porque compromete uma quantidade muito grande de dinheiro na contratação de um só jogador. E eu acho que tem um outro aspecto que é importante, que é o seguinte: o torcedor comemora a contratação, que é natural. Contrata um jogador bom, o torcedor fica feliz. Até porque hoje em dia tem torcedor que comemora mais contratação do que título, né? Os caras se preocupam mais com reforço do que ganhar um grande jogo, um clássico e tudo mais. Mas não adianta contratar jogador se o futebol do Flamengo continuar sendo gerido da maneira que foi até esse ano de 2023. Porque vai chegar jogador, vai sair jogador, beleza, tudo bem. Mas no departamento de futebol não mudou nada. Nada. São os mesmos. Os mesmos diretores, os mesmos gerentes, os mesmos funcionários, os mesmos do departamento incompetente que protagonizou um ano de 2023 marcado por permissividade, paternalismo, cabeças de técnico mais uma vez entregues sem nenhuma contrapartida do elenco, ou seja, o elenco não paga nunca conta. O time toma goleada, joga mal, perde final, é eliminado, o técnico é o culpado, manda embora o técnico. Os jogadores, nada acontece com eles, rigorosamente nada. Ainda tem festa quando vão se despedir do Flamengo ou do futebol. Tem homenagem, tem plaquinha, tem pet na camisa, tem o diabo, né? Mas cobrança profissional em cima desses jogadores não tem. Não que os técnicos não tenham que ser cobrados. Tem que ser cobrado também, claro. E se for ruim, troca. Mas é só em cima dos treinadores que estoura a bomba. Os jogadores sempre passam incólumes, não acontece nada. E é essa equipe, comandada pelo Marcos Braz, com a chancela do Rodolfo Landim, que está intacta. Então eu quero saber o que adianta você trazer jogadores importantes se continuar a mesma turma de incompetentes que protagonizaram, junto com esses jogadores, muitas vezes acomodados, em várias ocasiões, né? Goleadas, vários vexames esse ano, eliminações patéticas, né? Como aconteceu ao longo de 2023. Então não muda nada na estrutura. Traz jogador novo. Aí não adianta muita coisa, não. Eu acho que é preciso mais, é preciso que essas pessoas sejam cobradas, sejam questionadas, como a torcida tem questionado muito o Landim e o Marcos Braz, mas, como eu tenho dito, não vai sair o Marcos Braz, vai ficar como está, e abaixo dele também não mudou até agora nada, rigorosamente nada. E até se cogitou, se falou de uma possível saída dessa dupla, Spindel e Marcos Braz, mas o Rodolfo Landim já garantiu que a dupla permanece no Flamengo para 2024. E os dois participaram agora dessa negociação com o Nicolás de la Cruz. Está chegando no Flamengo aí o de la Cruz, craque de bola, não é, Flávio Prado? Muito boa tarde para você. Boa tarde, sem dúvida, um grande jogador, uma grande contratação. E um dado curioso é que o Flamengo... essa contratação do De La Cruz, por esses números aí que foram colocados, ela é a 4ª contratação mais cara do futebol brasileiro na história. E com isso o Flamengo, das 10 maiores contratações do futebol brasileiro, 8 foram feitas pelo Flamengo. Essa do De La Cruz, isso. 8 foram no Flamengo. O Gerson, ele entra 2 vezes nessa parada aí. A primeira vez que ele veio e a segunda vez que ele veio. E só 2 contratações foram uma bolha, que é a do Flávio Lopes do Palmeiras. Isso. E a do Carlitos Teves. Exato, lá atrás. A transferência Corinthians e Boca Juniors. Na época que era ainda aquela MS, como é que chamava? MSL, era isso? MSI, não? MSI, né? MSI. Negócio do Kia lá e tal. Exato. Então, e a outra o Flávio Lopes. Fora isso, o Flamengo fez todas as contratações. O que eu quero dizer é que nada contra. O Flamengo é a maneira como o Flamengo está trabalhando a sua vida. Ele abre mão de jogadores jovens, ele tem feito boas negociações com jogadores jovens, tem levantado um volume de dinheiro alto e traz, dentro dessa filosofia, jogadores que estão na Europa, jogadores que são ainda relativamente jovens, que podem ser aproveitados por aqui e que não viraram por lá, ou alguns até que viraram mais ou menos. E situações como essa, oportunidade de mercado aqui na América do Sul, como é o caso do De La Cruz. O problema é jogar bola, né? Tem que jogar bola. Se você tem as 10 maiores contratações, das 10 você tem 8, você tem que mostrar serviço. E esse ano do Flamengo foi terrível. Acho que o De La Cruz ele pode ser usado em várias posições, ele é um jogador de um nível muito alto, ele pode jogar com a Arrascaeta, sim, ele pode jogar um pouco mais atrás, pode jogar do lado. Acho um jogador de um nível muito alto e um jogador que vai complicar a vida do River. Acho que ele é o pêndulo do River Plate. O River Plate vai perder muito esse jogador. Além do Flamengo se fortalecer, ele enfraquece um adversário em potencial em termos de Libertadores. O interesse do Flamengo no De La Cruz não surgiu ontem, já há muito tempo. Durante a temporada se especulou essa chegada do De La Cruz. Em outros momentos também o Flamengo chegou a negociar com o staff do atleta, com o River Plate. Não foi adiante. E agora sim
De La Cruz, reforço do Flamengo para 2024, entra nesse top 6 das maiores contratações da história do futebol brasileiro. A gente tem até uma arte para você que nos acompanha na TV Jovem Pan News, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, as maiores contratações do futebol brasileiro. Gerson, Flamengo, 92 milhões de reais. Aí vem Pedro, também do Flamengo. Todos os jogadores do Flamengo na lista. 87 milhões de reais. Everton Cebolinha, também por 87 milhões. De La Cruz, que aparece na 4ª colocação desse ranking, 79 milhões de reais. Aí vem o Gabigol, 78 milhões. E o Arrascaeta, 63 milhões de reais. No top 10, o Flamengo também aparece em 8 colocações das 10 que a gente já citou. Apenas Flaco Lopes, do Palmeiras, e o Carlitos Tevez, naquela negociação, Corinthians e Boca Juniors furam essa bolha. E das 10, 7 na gestão do Rodolfo Landim, Mauro César. Essa lista esqueceu do Alexandre Pato no Corinthians? 15 milhões de euros. Né? Foi 60 milhões, né? Porque, assim, acho que pela conta de conversão de dólar não dá. Porque fazendo a conversão, a gente tem uma realidade paralela. O Gabigol custou mais do que todos esses aí em euros. Só que o euro valorizou de lá para cá. Então a mudança do câmbio faz com que em reais valha mais. Eu acho que isso aí está valendo em cima do valor da época. Acho. Valor da época. Não sei não, acho que não. Esse valor da época, não sei, sinceramente. Aí tem que ver, porque assim, eu acho que não dá para fazer em real. Tem que ser em dólar ou em euro. Porque é a moeda que manda. Então quando você tem... O Gabigol custou mais. É mais dinheiro ainda, é isso que eu quero dizer. Se pegar o Gabigol na época lá que ele foi contratado, 18 milhões, 17 milhões de euros e colocar com um câmbio mais alto... Tem que ser sempre o valor dos 16 milhões. Eu acho que é isso. Para baixo e para cima. Porque, por exemplo, o Gabigol custou mais do que o De La Cruz. O De La Cruz está acima dele. Ele custou cerca de 17 a 18 milhões de euros. Euro vale mais que o dólar. O De La Cruz custou 16 milhões de dólares. Se você transformar na moeda americana versus moeda europeia, ele é mais caro. É que na cotação da época, né, o Corinthians comprou 100% dos direitos econômicos do Pato por 15 milhões de euros. Atualiza isso. Pega em real e atualiza. Vai dar mais do que um monte deles aí. Foi 15 milhões de euros na época. E assim, 15 milhões de euros na época, os jogadores mais caros do mundo custavam 30, 40, 50, estourando. Hoje tem jogador de 200, o Neymar foi 222. Então 15 milhões de euros na época era um montante para o mercado do futebol mais impactante do que hoje, inclusive. Embora seja euro versus euro. Não sei se eu fui claro bastante. Eu não via negociação de 100 milhões. Foi a mais cara disparada. Então tem o Pato. Aí se peneirar vai encontrar mais jogador. Agora, isso tudo mostra o seguinte, não adianta só ter dinheiro e ser incompetente. Contrata vários jogadores caros, os jogadores são bons, inegavelmente, mas a gestão é incompetente. Você não ganha um título durante um ano. E além de não ganhar um título, protagoniza vexames. Vamos lembrar os vexames? Eliminação para o Al-Hilal no Mundial de Clubes, perdeu a Recopa para o Del Valle, que é um time muito mais barato, foi goleado pelo Fluminense na final do Carioca, perdeu para o Palmeiras a Supercopa, ok, o resultado natural ali, um confronto, mas perdeu. Foi eliminado pelo Olímpia com 3 gols de cabeça, perdeu para o Maringá na Copa do Brasil, depois teve que golear, mas tomou um coco do Maringá, né? Nem o Grêmio Maringá o outro Maringá que tem lá agora. Tomou de 4 do Bragantino, 3 do Cuiabá, 3 do Atlético Paranaense, 3-0 do Atlético Mineiro. É um festival de vexames, vários vexames o Flamengo protagonizou nesse ano, com todos os jogadores caros. Faz sentido isso? Adianta só? Não adianta. Tem que ter grana para contratar, mas tem que saber trabalhar com isso. E nenhum técnico consegue trabalhar no Flamengo. Agora é a vez do Tite. Tem que compor. E as entrevistas que alguns jogadores deram nesse final de ano deixam bem claro como a coisa funciona no Flamengo. Então, se continuar esse paternalismo crônico, essa permissividade, essa tolerância com a derrota e com a conduta nem sempre tão profissional como deveria ser de quem trabalha lá dentro, né? No tipo de termos de dedicação ou entrega em campo, talvez não adiante nada. Se bobear, amanhã o De La Cruz está compondo aí com os outros ali, é mais um para ficar ali naquela preguiça danada que os caras estavam. É só assistir os jogos. Então acho que tem que se destacar isso também. Mas pro torcedor, eu entendo que na hora que contrata um jogador caro, o cara está empolgado, não quer saber disso. Mas a gente aqui tem que lembrar, a nossa função aqui é lembrar, que não adianta contratar. Todo ano o Flamengo contratou jogador caro. Todo ano. E esse ano foi um fiasco retumbante. Mesmo no ano passado, 2022, que ganhou títulos, foi na base da tentativa e erro. Contrata um técnico, manda embora, o cara briga com todo mundo, os jogadores não gostam dele, aí traz um outro, aí dá certo, mas no final da temporada o time já está se arrastando novamente. Enfim, porque pode tudo, fazem o que eles querem. E nós temos também lá o Gabigol. Cara, Gabigol é jogador demais, só falta ele botar a cabeça no lugar. Raimundo Barbosa, também acho. O Gabriel, eu acho que ele não pode ser descartado. Ele fez uma temporada horrível, mas as temporadas anteriores dele foram espetaculares. Principalmente 19, mas 20 ele foi bem, 21 ele foi bem, 22 ele foi bem.
Então realmente ele passa por uma fase muito ruim, mas não dá para descartar. Tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024 e tem que se recuperar e tem totais condições para isso. Gabigol é um jogador de apenas 27 anos, tem muita coisa pela frente. KG, você acha que com essa compra do De La Cruz, a renovação do Everton Ribeiro fica mais difícil de ocorrer? KG, é o seguinte, a renovação do Everton Ribeiro depende só dele. O Flamengo ofereceu 1 ano de contrato e não abre mão disso. Se o Everton Ribeiro quiser ficar no Flamengo, ele aceita 1 ano de contrato e tá tudo certo. Se ele exigir 2 anos de contrato, existem outros times no futebol brasileiro que ofereceram isso para ele, 2 anos de contrato, ele vai embora. Então depende do miteiro, né? Eu acho que ele quer ficar no Flamengo. Ele quer ficar no Flamengo. Sabe por que eu acho que o Everton Ribeiro quer ficar no Flamengo? Porque ele tem uma situação muito cômoda no clube. Ele é um ídolo da galera, ele tem um status, né, de um craque, de um grande jogador, né, que é considerado um dos principais da equipe, e ele está muito bem cercado no Flamengo por jogadores que são decisivos, e ele, colado com essa galera, ele participou, ganhou muitos títulos e atingiu um patamar histórico no clube. Se ele for para outro lugar, estão falando aí Internacional, Cruzeiro, até mesmo o Fluminense, que agora acho que não, porque contrataram o Renato Augusto, ele vai chegar numa posição que ele vai sair da zona de conforto dele. Ele vai ter que chegar lá e mostrar que ele é o cara, que ele vai decidir. E Everton Ribeiro, ele está numa zona de conforto no Flamengo, porque ele sabe que ele é muito importante, mas ele tem em volta dele jogadores que decidiram os títulos nesses anos últimos agora, e foram 11 títulos conquistados. Então é isso. Eu acho que ele não quer sair do Flamengo. Eu acho que ele quer ficar no Flamengo. Só que essa condição que o Flamengo impôs ou incomoda, de apenas 1 ano de contrato. Ele quer mais. Então eu acho que depende só dele para ele ficar no Flamengo. Mas aí ele vai ter que aceitar 1 ano de contrato. Se não aceitar, ele vai embora. Então o que eu estou querendo dizer para você, independe da situação do De La Cruz. O De La Cruz vindo ou não, ele só depende dele. Vai ficar ou não vai ficar. Agora, uma coisa influencia. Se ele for mantido no Flamengo, renovar o contrato, com a chegada do De La Cruz, com a chegada de possíveis outros jogadores, ele este ano, ele já era um reserva do Flamengo, porque essa foi a realidade do Everton Ribeiro. A partir de um momento da temporada, ele passou a ser reserva do Flamengo. E ele terminou a temporada nessa condição, de reserva. Com a chegada do De La Cruz, ele vira mais reserva ainda. Aí ele vira reserva mesmo. Eu acho que se ele ficar, ele vai ser uma alternativa para quando o Flamengo não tiver o Arrascaeta, não tiver o De La Cruz, não tiver o Gerson, ele vai virar um reserva dessa galera. Mas um reserva ainda mais confirmado. Essa é a minha opinião. Mas, repetindo, só depende dele ficar no Flamengo. Se ele quiser ficar no Flamengo, ele fica. Mas vai ter que aceitar 1 ano de contrato. Maravilha? É isso aí. Vitas, Léo Ortiz, o que acha, João? Olha, é um bom zagueiro. É um bom zagueiro. É um zagueiro jovem.
É um zagueiro de boa saída de bola, de qualidade. Vem há alguns anos jogando bem no Bragantino. É uma boa contratação do Flamengo, não há dúvida. Contrata bem ali para aquele setor. Então eu estou te perguntando, você me pergunta para as laterais. E aí é que está. Veja bem, lateral direito. Até o momento, especulações. Nomes vão surgindo, mas tudo na base da especulação. Lateral esquerda, aí já existem alguns nomes mais concretos. O Alexandro, que está em reta final de compromisso com a Juventus na Itália, é um nome que agrada muito o Tite. Ele foi titular do Tite durante um tempo na seleção brasileira. E o nome do Juninho Capixaba, lateral do Bragantino, também é um nome que agrada. Então, na lateral esquerda, se fala bastante desses dois nomes. Mas nada concreto. Na lateral direita, o assunto ainda está muito vago. O certo é que o Flamengo, entre Varela, Wesley e Mateuzinho, o Flamengo parece que optou em negociar o Mateuzinho. Vai investir no Varela, que muita gente dentro do Flamengo acredita que possa ser uma situação parecida com a do Pulgar, que era um jogador totalmente largado, jogado às traças, e com a chegada do Sampaoli se tornou esse jogador que a gente está vendo aí. Esse foi um ponto bom da passagem do Sampaoli. Ele trouxe para o Flamengo um Pulgar que ele já conhecia da seleção chilena, e a partir dali o Pulgar engrenou. É um grande jogador. Então muita gente acha que o Tite pode recuperar o Varela, que é um jogador de história em seleção uruguaia, em times no futebol da Europa, mas que ainda não teve uma boa sequência no Flamengo. Então parece que para a lateral direita vai se buscar uma recuperação do Varela e vai também se investir no Wesley, que é um jogador que o mercado europeu observa com carinho, vê nele um potencial para se transformar num grande lateral. E ele tem mesmo, hein? Ele tem todas as valências de um jogador que pode se tornar um grande lateral e fazer sucesso na Europa. Qual dos times brasileiros tem grande chance de chegar mais na frente na Copa do Mundo de Clubes? Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. São os dois times mais estruturados do futebol brasileiro para esse tipo de competição. O Flamengo ele tem uma força econômica muito grande para montar grandes elencos. O Palmeiras também é uma equipe que tem uma situação financeira que não é como a do Flamengo, mas é uma equipe forte. Então eu destacaria Flamengo e Palmeiras, respondendo a sua pergunta de quais times podem chegar mais fortes os brasileiros no Mundial de Clubes, lembrando que o Mundial de Clubes acontecerá em 2025, portanto daqui a 1 ano e meio, e até lá muita coisa pode acontecer, né? E o De La Cruz será o 10º uruguaio a vestir a camisa do Flamengo. O GE listou aqui os 9 uruguaios que chegaram ao Flamengo, que vestiram a camisa do Flamengo antes do De La Cruz. O primeiro foi Roberto Rodrigues, em 1938. O segundo foi o atacante Buccelli, com 6 partidas e 1 gol em 1945. O terceiro foi Mendonça, que fez apenas 2 jogos entre 66 e 67, sem balançar as redes. Também passou ali pelo Flamengo uruguaio Dario Pereira e Manicera. Depois Ramírez, lateral direito de boa técnica e com forte poder de marcação. Sérgio Ramírez Dávila, conhecido apenas pelo sobrenome, fez boa figura no Flamengo entre 77 e 79. Também passou Peralta, esse eu lembro, contratado em 2006 por Kleber Leite. Peralta desembarcou no Rio com o desafio de provar que o talento que o levou à Inter de Milão sobressairia em relação à fama de festeiro. Chegou também pressionado a repetir lindas jogadas exibidas no DVD que chegou ao comando do futebol rubro-negro. Não conseguiu, foram apenas 20 jogos e 4 gols marcados. Peralta, aquele que foi contratado depois de ser visto em um DVD, rapaz, eu lembro disso.
isso aí foi uma resenha, porque na época não tinha rede social, porque senão o que ia ser resenha, esse assunto, meme, nossa senhora, grande Peralta, passou pelo Flamengo aí, passagem apagada, apenas 20 jogos. Varela, que atualmente está no elenco do Flamengo, e Arrascaeta, que pra mim é a minha opinião, tá, galera? É o maior ídolo que já vestiu a camisa do Flamengo. É o maior estrangeiro, maior ídolo estrangeiro que já vestiu a camisa do Flamengo. Cara, muita gente fala assim, tem o Pet. Eu vi o Pet também no Flamengo. O Pet fez um gol que pra mim é histórico, o gol de falta em 2001. Mas não tem jeito. O que o Arrascaeta faz com a camisa do Flamengo, vem fazendo, as conquistas, a ligação que ele tem com o torcedor rubro-negro, querendo ou não, o Pet também já vestiu a camisa do Vasco, já vestiu a camisa do Fluminense, fez gol e comemorou. O Arrascaeta não, cara. Então eu considero o Arrascaeta aí como o maior ídolo estrangeiro do Flamengo. E o De La Cruz será o 10º uruguaio a vestir a camisa do Flamengo. E o De La Cruz também entrará no ranking de jogadores mais caros da história do Flamengo. Veja o top 10. Lembrando que o Flamengo vai pagar aí pelo De La Cruz 16 milhões de dólares. Na cotação de hoje está 79 milhões de reais. E o levantamento leva em consideração os números divulgados pelo Flamengo nos demonstrativos financeiros anuais. Os valores considerados foram os gastos na aquisição dos respectivos direitos econômicos. Pedro, valor 102 milhões,6, tá? Gabigol, 90,8 milhões de reais. Everton Cebolinha, 84,7 milhões de reais. Arrascaeta, 83,9 milhões de reais. Gerson, 64,6 milhões de reais. Vitinho, 53,9 milhões de reais. Luiz Araújo, 44,7 milhões de reais. O Alan, 42,8 milhões de reais. Ayrton Lucas, 41,1 milhões de reais. E o Michael, 28,5 milhões de reais. Então, galera, se a gente for levar em consideração a cotação de hoje, o De La Cruz custará 79 milhões de reais. Ele vai ficar ali na frente do Gerson, abaixo. Na frente dele só vai ter o Pedro, Gabigol, Everton Cebolinha e Arrascaeta. Ou seja, o De La Cruz vai se tornar aí o 5º jogador mais caro da história do Flamengo. Impressionante os valores aí que foram pagos já. Pra gente ter noção, cara, Michael foi contratado recentemente. Estava no Flamengo recentemente. Ele custou 28,5 milhões de reais. O Flamengo vem investindo pesado de 2018 para cá. Porque o Vitinho, em 2018, ele foi contratado na época como o jogador mais caro da história do Flamengo. E eu lembro muito bem disso, que eu acompanhei muito de perto. Inclusive eu tenho até a tatuagem aqui, 24 de julho de 2018 foi o dia que eu dei furo da contratação do Vitinho no Flamengo. Então o Flamengo vem investindo pesado aí. Contratações justas, também temos que levar em consideração o valor do euro, que numa época aí estava muito mais valorizado em relação ao real. Mas enfim, eu lembro que em começo de 2019, né, quando o Flamengo contratou a Arrascaeta, pagando milhões ao Cruzeiro, muita gente falando assim, nossa, que isso, é muita grana, e tá aí. Agora o Everton Cebolinha também chama atenção. O Gabigol, 90,8 milhões de reais. Mas o Gabigol, o Flamengo comprou depois de um ano de empréstimo, ou seja, já sabia que tinha dado certo. O Arrascaeta não, cara, foi uma aposta muito alta, assim como o Everton Cebolinha foi uma aposta muito alta. O De La Cruz está sendo uma aposta muito alta, o Vitinho foi uma aposta muito alta. O Pedro, ele foi contratado depois de um ano aí no Flamengo, então já sabia que daria certo. O Luiz Araújo, uma aposta muito alta, cara. Enfim, são valores altíssimos aí que a gente traz para vocês. Vamos agora para o mercado da bola do Flamengo, porque o Vitória está de olho no goleiro Hugo Souza, o Neneca. É isso mesmo, ele ainda pertence ao Flamengo, está emprestado ao Chaves de Portugal. E uma apuração que a gente trouxe mais cedo aí, o Vitória entrou em contato com os representantes dele. A diretoria do Vitória me confirmou o interesse em Hugo Souza, quer contratá-lo, mas não é uma negociação fácil. O Hugo, ele se mostrou animado com a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro, disputar a Série A, provavelmente chegaria ali para brigar pela titularidade, a verdade é essa, e ficar também perto da família. Hoje lá em Portugal, ele, querendo ou não, ele está longe da família, e hoje ele é considerado reserva lá no Chaves de Portugal.
Então o Hugo ficou animado com a possibilidade. Porém, não é uma negociação fácil porque não envolve só o Flamengo. O Vitória também teria que, entre aspas, negociar com Chaves de Portugal, que tem direitos econômicos fixados ali na compra do jogador de 50%, tá, galera? Ou seja, teria que negociar. E o valor da opção de compra, segundo eu apurei, 1,2 milhão de euros, dá 6 milhões de reais. Então, é uma negociação que envolve Flamengo, o Hugo, Chaves de Portugal, e ainda tem o Vitória. Mas o Vitória confirmando aí a informação que a gente trouxe em primeira mão, que está de olho no goleiro Hugo Souza do Flamengo. Galera, Scarpa, tá? Já eu falo por que o Flamengo ainda não anunciou De La Cruz. Scarpa, muita gente me perguntando. A informação que eu tenho é uma informação bem curta. Eu fui e perguntei a um membro do departamento de futebol do Flamengo: vem cá, tem conversa, procede que vocês estão em negociação em andamento com o Gustavo Scarpa? A pessoa me respondeu assim: fizemos uma sondagem apenas, Venê, apenas isso, uma sondagem. Faz sentido. Me estranha o clube da Série A que não ficar ligado no Scarpa, porque para mim é um muito bom jogador, mas as informações que vêm do staff do jogador, que o jogador não quer voltar ao futebol brasileiro nesse momento. A ver se, caso o Flamengo de fato formalize esse interesse, se ele gosta da proposta do Flamengo. Mas a resposta que a gente teve aí com o membro do departamento de futebol, fizemos apenas uma sondagem. Para finalizar nosso vídeo, eu vou explicar por que o Flamengo ainda não anunciou a contratação do De La Cruz. Vene, tem chance de subir no telhado, gente? Acho que não. Assim, não assinou ainda, então até a assinatura tudo pode acontecer, mas a informação que eu tenho é que está fechado. O jogador, ontem teve uma reunião do Bruno Spindel e do Marcos Braz, com os representantes do jogador e também com o jogador lá no Uruguai, tudo certo, tudo combinado, base salarial, tudo fechado. Ficou acertado que o Flamengo vai pagar a multa rescisória, 16 milhões de dólares, só que o De La Cruz, por respeito ao River Plate, e os próprios representantes também do De La Cruz, pediram ao Flamengo para fazer isso apenas depois do dia 22, porque é quando o River Plate se despede da temporada 2023, do ano 2023, e é uma final. E o De La Cruz, por respeito ao River Plate, quer fazer parte desse jogo. Então, o Flamengo só deve anunciar a contratação do De La Cruz depois do dia 22, que é quando rola esse jogo, e aí começam os trâmites para o Flamengo depositar o dinheiro na conta do River Plate e oficializar a contratação do De La Cruz por 5 anos, contrato de 5 anos com o meia De La Cruz. Para mim, uma baita contratação, você já sabe a minha opinião. Então é por conta disso que o Flamengo ainda não anunciou. Mas, torcedor rubro-negro, pode ficar tranquilo que o presente de Natal está a caminho. Ainda tem o Léo Ortiz, que eu considero uma baita contratação também, tudo bem encaminhado para o jogador assinar um contrato de 5 anos. O Flamengo indo forte no mercado, vai contratar lateral esquerdo também. Flamengo promete estremecer aí o mercado da bola. Então, nação, as últimas informações do Flamengo. Então tá aí o Mengão entrando pesado no mercado da bola, fazendo contratações de peso. De La Cruz, então, chegando no Mengão. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A expectativa é muito boa de que o Flamengo possa fazer uma excelente temporada 2024. Nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Muito bom dia, deixe seu like, se inscreva no canal, nos ajude a bater essa meta de 200 mil inscritos, tá bom? Tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.